Olá pessoal, vamos aqui mais um Jornadas Literárias, né? E eu gostaria de comentar com vocês hoje sobre o papel da literatura infantil, mas não tão propriamente para as crianças, ou não somente para as crianças, mas também para aqueles que narram, né? Qual é o benefício de ser um narrador ou um leitor para uma criança de uma história infantil? Eu estou usando como exemplo aqui João, o Menino Rei, da Rebecca Traude, certo? Uma obra que chegou até minhas mãos há pouco tempo que eu gostei bastante, né? Bem dentro desse espírito, né, do lúdico, né, do conto de fadas, trazendo também uma mensagem moral que não está dentro de uma narrativa piegas, assim. Às vezes a gente tem uns livros que querem trazer uma narrativa moral pra gente, mas em vez de conseguir trazer uma narrativa moral, cai num politicamente correto. E aqui eu acredito que a Rebecca realmente conseguiu atingir uma mensagem humana bastante profunda, que é aquilo, né? O desejo do poder pelo poder é algo que nos assola desde muito cedo, e é do que trata isso, né? A obra trata disso aqui de uma maneira muito palatável, né? Até uma coisa, se alguém me dissesse assim, né, uma obra que vai tratar do problema do poder para crianças, né? Parece uma coisa tão dentro do mundo da política, né? De romances que tratam de grandes temas, né? Políticos e intrigas e assim por diante e tudo mais, né? Então, ela trata desse tema, certo? De uma autonomia, de uma independência do poder para si, né? A partir desse livro, de uma maneira muito lúdica, muito bonita, muito bacana, né? Só para dar um gostinho para vocês, né? Passando aqui, né? Como são as ilustrações do livro. A gente vê que tem uma preocupação com a beleza aqui, né? As margenzinhas ali, né? Nós temos uma moldura em torno das páginas ali, certo? Esse aqui é o traço, a ilustradora, ilustrações, né? É do ilustrador, o Lucas Nascimento, tá? Então, só também dando uma palhinha, né, do que é de como é que é o tom da narrativa. Ela opta ao escrever aqui por um recurso bastante comum, né, que sempre apareceu bastante na história da literatura no mundo ocidental, especialmente quando lido com crianças, que é a prática de uma narrativa rimada, certo? Porque ajuda na memorização. E a criança gosta, né? A criança gosta desses jogos harmônicos, né? Dessa coisa da beleza. A criança é muito sensível a isso, né? Então, alguns versinhos aqui, né? O começo da narrativa. Eis a família real do reino de Massapé. Quando o pai, rei Juvenal, teve uma ideia lelé. Juvenal, rei bom e justo, tinha um filho, o João, egoísta a todo custo, aos pais só dizia não. João queria mandar e aproveitar o lazer, mas ajudar, nem pensar, tinha mais o que fazer. Achava bem mais legal a vida de rei do pai. Da boca de Juvenal, nunca tinha ouvido um ai. E apesar de ser criança, já sentia-se cansado de não estar na liderança. Queria ser coroado, certo? Esse é o tom do livro, eu achei bem bonito o arranjo, né, dessa rima. E trata-se disso, uma criança que deseja ser rei, né? Ou seja, é interessante, na verdade a gente percebe aqui ao longo do livro que na verdade o Juvenal, né, o pai do João, não é um rei no sentido que nós estamos acostumados, né? Ele é visto como um rei pelo filho porque ele pode então governar a própria vida, vamos colocar assim, né, ao lado da rainha, que é a mãe do João, né, e especialmente porque ele governa a vida do João. O João não quer ser governado, né, ele acha que já tem forças e conhecimento suficiente para dizer a si mesmo o que fazer e o que não fazer. E o livro vai narrar de como o pai acha uma solução para isso aí, através do João aprendendo com os próprios erros. Está bem? Bom, como é que é? E aí nós colocávamos no princípio, qual é que é a grande vantagem para um adulto de fazer narrativas, né, de ser um contador de histórias para uma criança, tá? Só dando dicas bem concretas, né, geralmente, como a gente está acostumado, os livros infantis trazem, né, muitas ilustrações. Isso é necessário principalmente para as crianças menores, porque a criança tem um menor aprendizado, né? Ela ainda não viu tantas imagens, ela não conhece tanto do mundo. Então, para ajudar a imaginação dela, é importante que eu tenha ilustrações, está bem? E tem um ponto que às vezes nós esquecemos, e que eu acho que é importante trazer C.S. Lewis à baila, que é a ideia de que nós temos, né, alguns instintos que são mais desenvolvidos na infância e que nós de alguma forma os abandonamos depois de mais velhos, né? E dessa forma então reputamos isso como coisas de criança.
Mas, na verdade, essas coisas são essenciais para a nossa sobrevivência e para a saúde da nossa mente e da nossa alma. Essa inocência da criança e a confiança da criança, é claro que quando parte de motivos imoderados, né, e aqui nós estamos falando de uma certa ingenuidade, mas mais do que isso, né, uma simplicidade de coração, de não complicar o que é difícil, né, não complicar o que é fácil e não transformar também, né, por elementos complexos a mentira em verdade. Isso são coisas que nós não deveríamos abandonar nunca, tá? Então esse que é o grande ponto. Existe uma certa virtude, né, na simplicidade da infância. Isso aqui também não está querendo canonizar as crianças, tá? As crianças são seres, né, que têm também certas tendências bem deletérias, às vezes bastante chamativas, porque elas não têm senso muitas vezes. Então elas fazem coisas muito más e não entendem por que nós ficamos tão escandalizados, né? Porque para elas não enxergam o nível da maldade que às vezes elas cometem, certo? E quando eu me coloco nesse lugar de narrador, de contador de histórias para uma criança, inevitavelmente eu sou obrigado a descer de alguma forma ao nível dela, certo? A mesma coisa quando nós brincamos, né, com um menino, né, de carrinho, de bonequinho, então a gente tem que sentar no chão com a criança e brincar com ela. Não vou brincar com ela de pé, ela lá embaixo ou aqui em cima, certo? Quando eu, né, vou lá participar do chá de bonecas da minha filha, da minha sobrinha, aí eu tenho que pegar lá a xicarazinha, fazer de conta que eu tô tomando e assim por diante, né? E outras coisas assim que o pai e mãe tem que, né, ou mesmo um tio, ou qualquer pessoa que convive com crianças tem que passar. O que isso na verdade é? A criança está me convidando para entrar no mundo dela, certo? E aí é aquela coisa, eu sempre preciso de um certo convite para isso. Eu não devo entrar de vereda na vida da criança, no universo da brincadeira dela. Tampouco devo arrastá-la para o meu próprio universo por comodidade, certo? Então, o que acaba acontecendo? Eu, ao entrar dentro desse universo infantil, eu acabo relembrando em mim certos sentimentos, ou algumas memórias, ou mesmo elementos mal trabalhados dentro da minha vida, e que me permitem recordar, uma vez recordados isso, eu posso agora acessá-los com a maturidade, né, de um adulto. E às vezes nesses elementos podem estar questões mal resolvidas, certo? Ou podem estar atitudes que facilitariam a minha vida de adulto, mas que estavam presentes de maneira muito mais viva na minha vida como criança, certo? Então, na verdade, eu preciso sempre, né, fazer um exame da minha vida inteira e estar com as crianças em contato, né, principalmente por contação de histórias, esse tipo de coisa, me ajuda a revisitar as minhas próprias narrativas. E de alguma forma me ajuda a entender melhor a vida que eu levei até esse momento, né? E me faz recordar certas virtudes que são muito típicas da infância. Por exemplo, a simplicidade da criança, a confiança dela, uma relativa humildade da criança, né, que ela seja propriamente humilde, mas ela tem uma certa confiança, né, que faz ela ir e se relacionar com os demais, certo? E essas coisas todas. Tirando também o fato de que muitas dessas narrativas infantis que chegam às nossas mãos, como por exemplo o livro aqui da Rebeca, eles trazem verdades muito fundamentais que às vezes nós, por comodidade, por preguiça ou confusão, acabamos escamoteando na nossa vida, certo? E nós paramos para pensar, porque aqui nessa história do João, eu posso perfeitamente, né, pensar na criança que quer se ver independente dos pais e parará, 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 né? Mas será que esse desejo de independência morre, né, na infância? Será que eu também não sou, no meu contexto de adulto, no meu contexto de homem crescido, alguém que muitas vezes quer ser um independente, entenda-se, um egoísta? Será que esse egoísmo do João, que quer submeter todo mundo à sua vontade, né, ele não é uma coisa que ainda está presente na nossa vida, só que hoje com outros elementos, né, e talvez mascarados sobre outras coisas mais complexas? Então, vale a dizer com o Lewis aquilo que ele disse para a afilhada dele, né, quando ofertou o primeiro volume das Crônicas de Nárnia, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, o primeiro volume cronologicamente falando, né, não na ordem que foi organizada pelo filho adotivo do Lewis, que ele diz assim, que ofertava aquele livro a ela, né, e ele esqueceu que as meninas crescem mais rápido que as histórias, e que agora talvez ela estivesse muito velha para ler aquele livro, né, infantil,
mas que haveria um tempo onde ela ficaria ainda mais velha e ela voltaria a ler as histórias de fadas. Então ela lembraria então do seu velho padrinho, então pegaria aquele livro na estante. É interessante que o Lewis coloca diante de nós essa quase fatalidade de que o amadurecimento nos levaria de volta à infância, que existem coisas que nós precisamos encontrar em nós mesmos e que ficaram perdidos num reino que parece que às vezes nós perdemos as chaves desse reino, porque não é qualquer atitude que se entra, né, nesse belo reino, no reino perigoso, no reino das fábulas, no reino das coisas inventivas e imaginadas, né? Então eu preciso ter de novo essas chaves, só que hoje eu sou um adulto e posso ter perdido o jeito. As crianças podem me conduzir pela mão, no momento que eu me aproximo delas, para outras coisas e entre essas coisas, né, contar histórias infantis, mas que lembram coisas que nós adultos não podemos esquecer. Então é isso aí. Até o próximo episódio de Jornadas Literárias.